boa noite. Primeiro, boa noite. Parabéns, né, pela estreia. Uma estreia com o pé direito, com vitória, é bom demais jogando em casa, mas eu não queria falar do jogo em si, eu queria que você falasse de um jogador específico. A importância que Pipico tem nesse teu time, com toda essa experiência, o quanto é que tem esse peso do Pipico nessa Série D aí do Santa Cruz? Cada um com a sua importância, né? E ele tem, né, pela função que tem dentro de campo, ser o nosso centroavante, né, o responsável pelos gols, importante, pela experiência que tem, mas todos foram importantes. Acho que hoje nós demonstramos um futebol coletivo. Pipico acabou fazendo um gol importante, faz parte da função dele, mas tivemos vários atletas cumprindo o que foi pedido, né, a entrega, como foi prometido, apareceu, né? A gente prometeu uma equipe aguerrida, uma equipe que lutasse até o final, uma equipe que brigasse o tempo todo, e isso é que nos deixou mais felizes no dia de hoje, porque a gente sabia das dificuldades, não só do nosso processo, que é inicial, né? Um processo de construção, né? Que não ia estar tudo pronto no dia de hoje, né? Que a gente vai ter que crescer dentro dessa primeira fase, foi avisado isso, mas... E, além disso, o adversário, que é um adversário forte, um adversário que fez um bom estadual, chegou a enfrentar o Ceará nas semifinais, se eu não estou enganado, e 2 bons jogos que eu assisti. É uma equipe que joga, propõe o jogo o tempo todo. Encontrou um Santa Cruz muito aguerrido e que também muito corajoso de pressionar também o tempo todo. E o gol saiu em uma dessas pressões que nós fizemos, né, na saída de bola. Mesmo um adversário com qualidade nela, foi um confronto bonito de ver a pressão do Santa Cruz e a saída de bola do Iguatu. E isso me deixa satisfeito, porque é o primeiro passo, um primeiro passo importante, né, porque trouxe o resultado, trouxe a vitória, para que a gente possa ter tranquilidade e continue trabalhando para o nosso crescimento. Deu para perceber, Felipe, que o time foi mais intenso, né, que no início do ano, e muitas roubadas de bola. Até por essa marcação alta, essa pressão, o Santa roubou muitas bolas. Qual o próximo passo? O que é que você agora pretende corrigir? Porque eu lembro que você prometeu esse tipo de jogo mais aguerrido, mais intenso, e conseguiu mostrar. Qual o próximo degrau? E na parte tática a gente teve volume ofensivo. Primeiro tempo nós entramos de um lado, entramos do outro, faltou um pouquinho de presença na área, natural, tá? O último terço, natural. Acho que a construção já foi muito boa, a aproximação, as triangulações nos corredores. Jogamos muito pelo lado direito e esquerdo, alternamos. Então, assim, a equipe do Iguatu baixou bastante, também criou dificuldade nesse sentido. Então, era um bloco bem baixo, com poucos espaços. Mesmo assim, nós encontramos esses espaços. E aí faltou um pouquinho de presença na área, ser mais contundente ali nesse último terço, para que a gente criasse mais situações reais. Criamos, mas com o volume que foi, poderia ter sido mais. Então, é um passo a ser dado, vai ser mostrado o vídeo, vai ser conversado, vamos treinar um pouco para a próxima partida. Tem a viagem longa também, importante recuperar. Defensivamente, na maior parte das vezes, a pressão no bloco alto foi muito boa. Lógico que uma equipe dessa qualificada, que faz bem a saída de bola, uma hora ou outra ia escapar, né? A gente sabia disso, comentamos isso, nos preparamos para isso também, para essas escapadas, para ter recurso, para não sofrer. Uma situação ou outra também, principalmente bola parada, eu me recordo no primeiro tempo, o rebote da bola parada, ela voltava e a gente estava um pouco desorganizado. Foram 2 lances no final do primeiro tempo que mexeu um pouco com o time. Enfim, mas são ajustes, né? Isso me deixa feliz, porque dentro do processo, dentro do tempo que a gente teve, dentro de um novo elenco que a gente construiu, me deixa feliz esses ajustes, né, que precisa ser feito, dentro do esperado. É lógico que é só o início, é o que eu falei para ele no vestiário, é o primeiro tijolinho, tem muita coisa para fazer, muito trabalho ainda, mas parabéns para esse grupo por ter demonstrado para a torcida a alma, a intensidade, a entrega que foi solicitada a eles na pré-temporada e que eles demonstraram. Então, parabéns pela vitória para eles e para a torcida. Felipe, boa noite. Como é que você avalia o seu elenco passada a primeira rodada da Série D? Se você vê já um time como fechado ou ainda está precisando de alguma peça ou outra pontual para encorpar ainda mais, visando justamente a busca pelo acesso? Eu falei anteriormente que a posição de zagueiro a gente precisa, né, até por número.
precisa de mais um zagueiro, estamos buscando, não é fácil, tá? Por vários aspectos, já foi falado. E as outras posições, aberto à oportunidade do mercado, para potencializar o elenco. Né? A gente vê jovens que vão crescer no decorrer da competição, e aí era um processo que poderia ter sido feito no estadual, né, que é o ideal. Né? As equipes que disputam o Campeonato Brasileiro, quando conseguem fazer o crescimento dos jovens num primeiro momento do ano, que são os estaduais, é o ideal, porque aí o jovem já chega nesse nível de competição mais encorpado, e a gente está tendo que fazer isso nesse momento. Né? Na reta final a gente colocou alguns jovens, já ajudou no Pernambucano, e agora na pré-temporada trabalhamos muito para que eles crescessem, mas você vê ainda que alguns, principalmente nossa zaga, cresceu no segundo tempo, porque são jovens e vão crescer ainda mais, junto com o coletivo, também individualmente, nós vamos crescer muito por causa desses jovens que tem dentro do elenco. Professor, boa noite. Boa Parabéns noite. pelo resultado. Obrigado. A gente fala de mais de um mês, né, sem o Santa Cruz atuar, antes de hoje. Sim, também. De decepções, né, para o torcedor ferido, né, magoado. Verdade. Segunda-feira, à noite, uma quarta divisão, mais de 13 mil torcedores. É espetacular. Foi uma surpresa positiva ou o senhor já esperava algo do tipo? Como é que o senhor sentiu essa sinergia também do campo com a arquibancada nesse jogo de hoje? Eu tenho sentido nas ruas, né, a energia da torcida onde eu vou, entendeu? Então, assim, esperava, mas não esperava isso tudo já no primeiro jogo, né? Pelo que me contavam, né, antes, né, é que se a gente ganha o primeiro, ganha o segundo, vai vir a torcida. Ela já veio, né? E eu sei que vem mais, sei que muita gente ficou de fora, né? Houve um problema e a gente lamenta isso, né? Porque com certeza ia bater perto de 20 mil, pelo que me falaram. Mas é impressionante a torcida do Santa Cruz, ela empurra o time, em vários momentos do jogo empurrou o time, jogou junto realmente. A gente conta muito com ela, porque sem ela, com certeza, nós não vamos conseguir. Então é um apelo aí meu que continuem vindo, continuem apoiando do início ao fim, porque ela empurra demais esse time e nos ajuda muito. Professor, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria falar um pouco sobre os 4 reforços que já estiveram em campo, já no time de frente. A gente viu o Léo, que chegou recentemente, já estreando, a dupla de volantes completamente nova em relação ao estadual, e o Nadson atuando ali pelo setor esquerdo do ataque. Eu queria que, se possível, o senhor fizesse uma avaliação individual de como viu cada um deles e de o que esperar desses reforços irem entrando gradualmente no time de Santa Cruz. Vai haver mais novidades no decorrer dessa Série D? Ainda teve o Ítalo, né, o Henrique, né, que entrou no segundo tempo, e o Galego, né? Então foram 6, né, estreias, né? Não é fácil isso também, né? Além dos jovens que eu citei, então é um processo de construção, sabe? Eu acho que eles foram bem, cada um melhor um pouco do que o outro, mas todos corresponderam para o primeiro momento. O Nadson teve um problema durante a semana com a panturrilha, recuperou, mas perdeu quase que uma semana de treinamento, então sentiu um pouco mais o ritmo de jogo, mas nos ajudou bastante taticamente. Ele, o Chiquinho e o Max fizeram um corredor esquerdo interessante no primeiro tempo, deram muito volume, como foi o corredor direito com o Léo, que estava estreando, e o Lucas e o Fabrício, né? Falta ainda, principalmente do Léo, né, que chegou agora, um pouco de conexão com os outros atletas, mas satisfeito com as estreias e ciente que eles vão crescer, vão encorpar junto com a equipe no decorrer da competição. Boa noite, Felipe. Boa noite. Minha pergunta vai já projetando. Desculpa, só interromper. É que vieram 2 perguntas individual. Eu estou fazendo por respeito a vocês, viu, que eu não gosto de responder avaliação individual, assim, mas vou fazer sempre com vocês são gente boa, tá? Porque eu gosto muito de valorizar o coletivo, tá? Mas vou responder à medida do possível, viu? Desculpa aí. Vai. Vamos lá. Pergunta que eu queria fazer é sobre o próximo adversário, o que você já projeta, o que você já enxerga sobre a equipe do Potiguar. Você já falou um pouco da viagem, que é bem complicada, a cidade é bem quente, bem mais quente que aqui em Recife, mas o que você projeta, o que você enxerga de dificuldade em relação ao adversário da próxima rodada? Eu foco bem no próximo jogo, sabe? Então, assim, a equipe do Potiguar, você viu? Não. Eu vi Iguatu, 4, 5 jogos, assisti todos eles.
Então, assim, agora eu vou assistir o Potiguar. A partir de hoje à noite já começo a assistir o Potiguar, já peguei os jogos que a gente conseguiu para começar a analisar a equipe. O contexto é aquilo que você falou, uma viagem longa, o campo não tão bom, um jogo, eu não estou enganado, é à tarde, né? 5 horas da tarde, então provavelmente vai estar um calor bem quente, né? Então vamos preparar bem para enfrentar e mostrar a mesma atitude, o mesmo comportamento e crescer em alguns ajustes que a gente for fazer. Esse é o objetivo. Felipe, boa noite. Boa noite. Parabéns para você e parabéns para a torcida do Santa Cruz. Para todo mundo. Essa torcida é incrível, né? Para todo mundo. Eu queria saber se o próximo jogo é contra o Potiguar fora. Eu queria saber se você vai manter o mesmo time e o mesmo esquema de jogo. É analisar o adversário. A gente tem um padrão de jogo, não vou fugir dele. Dentro desse padrão tem variações, você pode marcar mais baixo, como foi a reta final da partida, você pode marcar mais alto, como foi a maior parte. Tem um bloco médio que a gente fez em alguns momentos. Parte ofensiva também nós temos variações dentro desse padrão, que o padrão vem da estrutura junto com o comportamento. Então, assim, a estrutura, para variar ela, a gente criou algumas alternativas, mas para momentos emergentes. Nós não tivemos tempo para construir várias estruturas que os atletas entendessem, porque quando você mexe na estrutura, mexe na dinâmica. Então, assim, nós temos algumas situações pontuais para o momento de jogo, uma linha de 5, né, mais um atacante, enfim. Nós treinamos, mas o que está consolidado é isso e a gente precisa continuar em cima disso, para ver crescimento dos atletas em cima desse padrão que a gente construiu.